Olá, tudo bem? Igor Pinheiro, do Inova Civil. E hoje eu vim aqui gravar esse vídeo para lhe falar um pouco sobre os tipos de concreto utilizados na construção civil. Eu achei muito interessante tratar sobre esse assunto, pois cada tipo de concreto é específico para cada ocasião de construção. Há ocasiões, por exemplo, em que você precisa atingir aquela elevada resistência do concreto em poucos dias. Há outras ocasiões em que o concreto deve ser o mais simples possível, simplesmente para diminuir os custos da obra. Enfim, o fato é que, na construção civil, há inúmeras situações em que se podem utilizar diferentes soluções para o concreto. Então, nesse vídeo agora, eu irei lhe falar um pouco das soluções mais comuns para cada situação, sem me abster a especificidades técnicas como o traço de cada concreto. Então, inicialmente, podemos dividir o tipo de concreto em dois grandes grupos, com relação à produção: o concreto virado na obra e o concreto usinado. O termo virado na obra, para designar o primeiro tipo de concreto, é uma forma de dizer que esse concreto é dosado e misturado no próprio canteiro. Costuma-se misturar e homogeneizar o concreto nos próprios carrinhos de mão, a partir de pás inchadas e com as conhecidas betoneiras elétricas. Esse tipo de concreto é indesejável, visto que a dosagem não é feita de forma precisa, prejudicando a sua homogeneidade. E perde-se também muito material, devido à exposição dos materiais a intempéries e devido a dosagens incorretas. Porém, em algumas situações, como a construção de casas populares, onde o concreto usinado reflete em um aumento significativo dos custos da obra, o uso desse tipo de concreto, do concreto virado na obra, é a melhor solução. Então, já o concreto usinado, como você já deve estar bem imaginando, ou até mesmo já sabem, é aquele em que a dosagem é feita nas usinas de concreto, para então ser transportado para a obra. Isso faz com que a dosagem seja a mais precisa possível e o concreto possa atingir resistências que seriam impossíveis de atingir caso fosse dosado na obra. Nós podemos identificar um concreto usinado quando vemos aquele caminhão de betoneira gigante que tem um reservatório giratório para o concreto não enrijecer. Você sempre deve ver nas ruas esse tipo de caminhão. Então, esse tipo de concreto está presente na maioria das obras civis brasileiras e representa todos os concretos que ainda explicarei. Os dois tipos de concretos mais utilizados no Brasil têm características técnicas de resistência muito parecidas, variando de 10 a 40 MPa, apesar de serem bastante distintos e utilizados em situações bem diferentes. Com base nisso, o concreto convencional, um desses tipos, é aquele de consistência seca, que deve possuir um cuidadoso adensamento e que é transportado por meio de jericas, gruas e elevadores. Esse concreto possui boa durabilidade e qualidade, além de possuir baixo custo comparado aos concretos usinados. Utiliza-se bastante esse concreto em obras de pequeno porte, pois o transporte dos materiais é de fácil acesso e não há um número excessivo de trabalhadores. O outro concreto mais utilizado no Brasil é concreto bombeável, que possui como grandes diferenças o seu transporte por meio de uma bomba e a sua maior fluidez, necessária para passar pela seção do tubo a ser transportado para os mais altos pavimentos. Esse tipo de transporte se faz necessário em obras bastante verticalizadas, de difícil acesso aos materiais. Isso tudo garante a diminuição de mão de obra com o transporte e a diminuição da mão de obra com o adensamento do concreto, pois ele possui elevada fluidez, ou seja, com isso, aumenta a trabalhabilidade. Além de, claro, de garantir que a concretagem seja feita de forma mais rápida, pois a bomba deve possuir uma grande vazão. Agora, eu irei falar um pouco dos concretos menos conhecidos, mas que também são bastante utilizados. Esses concretos têm como a utilização de aditivos no seu traço, a fim de garantir especificidades de cada tipo. Por terem aditivos, esses concretos possuem custos mais elevados. O concreto ARI, um dos que eu gosto de ver na prática, é a abreviação para o concreto de alta resistência inicial. Concreto ARI, alta resistência inicial. Como o nome já diz, esse concreto atinge altas resistências com pouca idade, podendo dar mais velocidade para a obra ou ser utilizado em situações emergenciais de reforço estrutural. Muito utilizado nas indústrias pré-fabricadas, esse concreto possibilita a desforma nas peças pré-fabricadas em pouco tempo, gerando um aumento significativo na fabricação das peças devido à alta produtividade e diminuindo-se então a mão de obra necessária para produzir o mesmo número de peças. Para tanto, o traço de concreto deve ser bem informado, para que os aditivos de cura rápida usados nesse tipo de concreto sejam postos precisamente. Já o concreto CAD, que significa concreto de alta resistência, é obtido a partir de aditivos que aumentam a resistência. Só assim é possível atingir consistências que chegam a 80 MPa.
Esse tipo de concreto é bastante utilizado em obras especiais. Obras como a construção de torres eólicas de concreto. Essas torres consistem em peças de concreto pré-fabricadas utilizando o concreto CAD, que são montadas de forma a garantir todas as especificações estruturais de uma torre eólica com estrutura metálica. Então, por último, temos o concreto autoadensável, que na prática também é incrível de se ver. Com o nome autoexplicativo, esse concreto é obtido para a ação de um aditivo superplastificante, que garante alta fluidez e a plasticidade ao concreto. Essa fluidez é tão grande a ponto de não ser necessário instrumento algum como vibrador para adensar esse concreto. Quando esse concreto é despejado nas formas, ele utiliza-se unicamente de seu peso próprio para passar pelas armaduras e garantir a inexistência de vazios. Além disso, esse concreto se torna autonivelante por conta das suas características. Então é isso. Esses foram alguns tipos de concretos dos inúmeros que existem. Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram, comentem aqui abaixo qual tipo de conteúdo que você quer ver aqui no Nova Civil, o que você achou desse vídeo. Clique em curtir, compartilha para seus amigos para passar essa mensagem adiante e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço!